Fala, meu querido aluno, reta final, descritor 27 e 28. Esse aqui despenca, tá bom? Nós vamos fazer questões envolvendo gráficos, tabelas, tá bom? E os gráficos serão em colunas, fica de olho. Vamos fazer algumas situações que geralmente caem. Bom, situação que geralmente cai, ele vai te dar uma tabela. E aí, de acordo com a pergunta, você vai na tabela procurar as respostas. Vamos lá, então. Me deu uma tabela. Tá aqui. Turma A, turma B. Programas preferidos, estudante, ó, desenhos, filmes, novelas e noticiários. De acordo com essa tabela, ele vai perguntar, de acordo com a tabela, você vai na tabela. Qual foi o programa de televisão preferido da turma A? E aí você vai. Turma A, qual é aquele que tem a maior quantidade aqui, ó? Desenho animado 9, filme 1, novela 12. A turma A tem preferência por novelas. Eita, povo noveleiro, viu? Desenho animado perdeu. Professor, essa questão P disse preferido da turma B. Na turma B, a galera gosta do desenho animado. Ah, não, noticiários. Misericórdia, esse povo aqui tá diferente, né? Então, essa turma aqui B gosta de noticiários, né? É cada um com sua realidade, né? Beleza, tranquilo. Professor, se a questão pedisse quantos alunos, turma A e B, gostam de desenhos animados? Aí ia somar 9 mais 10, 19. Quantos gostam de filmes? 1 mais 6, 7. De novelas? 12 mais 5, 17. Noticiários? 2 mais 15, 17, tá bom? Se a questão pedisse as duas turmas juntos, dependendo do programa. Então, é o tipo de questão que você, depende muito de você, olhar a tabela, analisar direitinho e encontrar a resposta. Vamos lá, próxima questão. Eita, que a imagem não ficou tão nítida assim, né? Ó, aqui é 31,90. Aqui 37,60. Aqui 32,90 e o último aqui 35,70, tá bom? Bom, em qual mês Cauê economizou menos? Ou seja, o mês que ele gastou mais. Fica de olho, tá? Em qual mês Cauê economizou menos? Cauê está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Veja no quadro abaixo a quantia que ele economizou em 4 meses. Então, em março ele economizou isso. Em abril isso, em maio ele economizou isso, e em junho ele economizou 35,70. Em qual mês Cauê economizou menos? Ou seja, qual desses valores é o menor valor na qual ele economizou? Tranquilo? E aí você vai 31,90, tá. Opa, professor, foi no mês de março, tá bom? 31,90 é o menor valor desses que estão aqui. Vamos colocar na ordem aqui, do maior para o menor. Vamos lá. Ele economizou mais aqui no mês de abril, 37,60. Aí veio o mês de junho, 35,70. E aí depois o mês de maio, 32,90. Ele economizou menos em 31,90. Nós já estudamos essa parte aqui, então é o tipo de questão que você já sabe identificar um número menor, maior, decimal, só que agora é em tabelas, tá bom? A ideia é a mesma, só que é em tabelas, ó. Repara que na parte aqui, ó, das unidades, o menor é 1, ó. Tem 1, 2, 5 e 7, ó. Na parte da dezena tá tudo igual, não mexe. Mas na parte da unidade a gente já vê a diferença, ó, tá bom? Então, gabarito. Qual mês Cauê economizou menos? O mês de março. Tranquilo. Exercício 3, meu povo. Bom, novamente ele me deu uma tabela. Aí ele vai me dar um contexto. Vamos ao contexto. Altitudes acima de 2.600 provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas. É fato. Um jogador de futebol, realmente, quando ele vai jogar na altitude, muitos sentem, né? Tranquilo. Aí ele me deu algumas cidades, aqui a altitude, né? Em relação ao nível do mar.
Aí vem a pergunta: em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar? Bom, o que provoca dor de cabeça e falta de ar? Altitudes acima de 2.600. Então você vai na tabela e procura o valor acima de 2.600. Com certeza Rio de Janeiro não é, nem São Paulo, nem Belo Horizonte, nem Cidade do México. O único valor que está acima de 2.600 aqui é 2.850. Confirma a produção? Confirma. Realmente a cidade equatoriana, cidade de Quito, ok? Então, professor, se tivesse duas cidades acima de 2.600, aí teria duas cidades aqui nas opções, tá bom? Então, fica de olho. Outro tipo de questão que cai bastante. Ele vai te dar a comparação de dois gráficos de cores diferentes, ó. E aí você vai no enunciado aqui, vai na tabela, ó, do gráfico de cores diferentes. E aí você vai comparar esses gráficos. Por exemplo, o mais clarinho aqui é o quarto ano. E o mais escurinho é o quinto ano. Aí vamos à pergunta. Em qual dessas escolas há o maior número de alunos no quarto ano? Ou seja, como ele quer quarto ano, ele quer só o gráfico mais clarinho, ó. Tá bom? Qual dessas escolas? Escola 1, 2, 3 e 4. E aqui me dá a quantidade de alunos. Então, no quarto ano aqui, ó, observa que a escola 2 tem 90 alunos, tá bom? Então, gabarito, letra B, escola 2. Tranquilo? Onde há o maior número de alunos. Professor, se pedisse no quarto ano a escola que tem a menor quantidade de alunos, seria escola 1, que só tem 30 alunos, beleza? Ou então a questão podia perguntar assim: na escola 4, a quantidade de alunos do quinto ano, ó, que é essa parte mais escura, são quantos a mais em relação aos alunos do quarto ano? Outro tipo de questão que pode cair, comparando, ó, valores de duas colunas. Então, bora brincar aqui. Se fosse a escola 4 tem 100 alunos no quinto ano e tem 70 alunos no quarto ano. De 70 para 100, aumentou quanto? 30 alunos. Então, a diferença de alunos aqui, ó, do quarto para o quinto ano na escola 4 é de 30 alunos. Tranquilo? Ah, essa questão pedisse assim: professor, se a questão pedisse qual a escola que tem a mesma quantidade de alunos no quarto e no quinto, ó, escola 1, ó. Escola 1, tanto quarto ano quanto quinto ano, tem a mesma quantidade de alunos, que são 30 alunos. Tranquilo? Exercício 5, meu povo. Diz o seguinte, novamente ele me deu, novamente sempre com colunas, tá bom? Colunas. Observa bem aqui, tá a legenda aqui, ó. Ok, os morros e a altitude aqui dos morros, ok? E ele pergunta assim: o número de metros que o morro Pão de Açúcar, cadê Pão de Açúcar? Tá aqui, Pão de Açúcar, tem a mais, lembra da expressão a mais? E a gente falou ainda há pouco no exercício anterior, tem a mais que o seu vizinho Morro da Urca. Então ele quer comparar Pão de Açúcar, cadê Pão de Açúcar? Tá aqui, com o Morro da Urca. E ele tá perguntando, e realmente faz sentido, porque o Morro Pão de Açúcar, a coluna aqui, ó, o gráfico, tá mais alto que o Morro da Urca. Confere, produção. Confere. Se ele quer saber quantos tem a mais, só você tirar a diferença, ó. 396 menos 220. 6 menos 0 é 6, 9 menos 2 é 7 e 3 menos 2 é 1. 176 metros, ou seja, o Morro Pão de Açúcar tem 176 metros a mais que o Morro da Urca. Novamente, o tipo de questão que ele compara duas colunas. Então, fica de olho. Ele podia pedir Pico da Pedra Branca com Corcovado e assim sucessivamente. Vamos lá. Exercício 6. Olha só de novo, ele te deu um gráfico de colunas, novamente, tá aqui os valores de cada gráfico e os meses, ok? A diferença, tu já aprendeu que diferença é subtração. Então você já nem vai perder tempo.
A subtração, ou seja, a diferença entre a quantidade de caixas vendidas nos meses de maior e de menor venda foi de quanto? Bom, primeiro eu vou buscar o gráfico mais alto e o gráfico mais baixo. O mais alto, aqui, 4.168, é o mais alto. E o mais baixo é o do mês de, aqui foi o mês de abril, mês de fevereiro, 2.897. Como ele quer a diferença, eu vou subtrair, tranquilo, né? Encontrei o maior, encontrei o menor e vou tirar a diferença. 8 menos 7 é 1. Observe que já eliminei esse, sobrou B e C. 6 é menor que 9, emprestou, né? Ficou 16. 16 menos 9 é igual a 7, porque 9 mais 7 é 16. Aqui era para ser 11, né? Emprestou, ficou 10. 10 menos 8, 2. Aqui era 4, emprestou, ficou 3. 3 menos 2, 1. Ou seja, há uma diferença de 1.271 caixas. Beleza? Ok. Finalizando o nosso vídeo, mais uma tabela, tá bom? Que ele te deu. E vamos analisar. Em qual desses dias o número de motocicletas, é sempre bom circular, tá? No caso, se for usar um dispositivo como iPad, tablet, aí você vai só observar as palavras-chave, tá bom? Em qual desses dias o número de motocicletas, aqui motocicletas, que passaram neste posto de pedágio corresponde ao dobro do número de automóveis? É o tipo de questão que nós já estudamos, a palavra dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes. Ou então pode vir a expressão 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim sucessivamente. Bom, olha só que legal. Na tabela eu tenho que comparar. Aonde na tabela o número de motocicletas é o dobro do número de automóveis. Vamos analisar um por um. No domingo, 1.200 é o dobro de 400? Não, falhou. 1.800 é o dobro de 800? Não, falhou. 1.600 é o dobro de 800? Aí, joinha, tá bom? O número de motocicletas é o dobro em relação ao número de automóveis. Confere, produção? Confere. Então, na terça-feira, letra C, o número de motocicletas é o dobro em relação ao número de automóveis. Tranquilo? Bora brincar mais uma. Professor, se a questão pedisse o triplo, seria domingo, que 1.200 é o triplo de 400. 400 vezes 3, 1.200. Legal, né? Então, fica de olho nesse tipo de questão. Galera, finalizamos aqui mais um vídeo aqui do nosso Descritor. Até a próxima, fica com Deus e fui!